Na madrugada do último sábado, tá, Isabela, estava muito quente, então as pessoas estavam ali ao lado de uma barraquinha ali, em frente à casa dele, todo mundo, tipo, batendo um papo, tomando uma cerveja, um refrigerante, todo mundo junto, né? E desde a última quinta-feira, os homens do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, já vinham realizando ações na comunidade do Morro do 18 para poder enfrentamento aí contra o crime organizado. Só que, de acordo com os familiares, neste dia não tinha traficante, não tinha nenhum tipo de criminoso na rua. Mesmo assim, os agentes entraram e chegaram a invadir a casa da vítima e tiros foram disparados. Ele acabou sendo morto em frente à mulher. Para falar do assunto, estão comigo aqui tanto a Débora quanto a esposa dele, a Alessandra. Eu vou falar aqui com a esposa dele, Alessandra. Você percebe, né, Isabela, que ela está bem nervosa. Alessandra, vocês estavam em casa, né? Um homem trabalhador, pai de família. Trabalhador, só meu marido vivia por trabalho, meu Deus, a mochila dele está aqui de trabalho. Eu saía de casa 4 horas da manhã, ele falava assim, filha, tá muito cedo pra você ir trabalhar. Eu não, amor, daqui a pouco você vai. Ele saía depois de mim, cara. Se você entrar lá na internet, você vai ver as fotos dele cortando árvore, ele trabalhando, pintando. Meu marido fazia de tudo, Isabelle. Ele trabalhador, eles assassinaram meu marido. Meu marido ficava morto na minha frente. Meu marido ficava morto na minha frente. Vou tentar acalmá-la um pouquinho. A amiga dela aqui, a Alessandra, tá aqui também, a irmã dele, tá, Isabelle? Até porque ela tá muito nervosa, até pra gente respeitar esse momento também. Você estava na casa na hora que isso aconteceu. Como é que foi, Alessandra? Débora, boa tarde. Nós estávamos, foi aniversário da minha mãe, no dia 12, e nós estávamos em casa, inclusive eles estavam na minha casa, ele estava cantando parabéns para minha mãe, e a gente estava limpando a casa, e de repente ele desceu e começou o tiroteio uma e pouco, 2 horas. E nós escutamos os tiros. E quando a gente escutou os tiros, nós dissemos, a minha irmã tinha acabado de descer. E quando nós escutamos, o meu telefone tocou. E ela não tem o hábito de me ligar às 2 da manhã. Então a minha casa fica de frente a ela. Então quando ela me ligou, eu já sabia que havia acontecido alguma coisa. Porque a gente estava todo mundo reunido. E quando eu cheguei, que eu me deparei com a cena bizarra de mais de 10 homens dentro de uma única casa, mais 30 do lado de fora, impedindo a entrada dos familiares. Como tem 2 entradas, eu consegui entrar pela porta de trás. O rastro que está na filmagem lá é o rastro do percurso que ele fez, que tem 2 entradas. Então ele estava na porta de casa e ele conseguiu entrar e caiu em frente à cama dela. Deixa eu chamar a Isabelle Benito, que está no estúdio. A irmã dele também está aqui, essa aqui é a Alessandra, amiga da família. Débora, amiga da família, e a irmã dele. Até para que você possa conversar com ela aqui também, tá, Isabelle? Te dando mais detalhes do que aconteceu na madrugada do último sábado, Isabelle Benito. Débora e Alessandra, obrigada, tá? É impossível conversar com a esposa, extremamente legítimo, nervoso, extremamente legítimo desespero. Essa ira, que aparentemente a ira é dor que ela está sentindo. E eu nem ia conseguir fazer essa pergunta para ela, mas acho importante essa pergunta para a gente, diante do fato de uma morte. A gente não tem o que fazer como ser humano, seja a maior emissora do mundo, a maior, a polícia que gostaria de não ter acontecido isso, seja vocês, ninguém tem como retornar o que seria o principal, a vida da pessoa. Mas é importante a gente entender a dinâmica para se fazer justiça, porque alguém apertou esse gatilho. Quem foi? Por que foi? Como foi? De que maneira apertou esse gatilho? Em que situação apertou esse gatilho? Por isso, você que recebeu a primeira ligação dela, Débora, o que ela contou, como que ela, mesmo no nervoso, o que ela conseguiu contar do que ela viu? Porque ela disse que ele foi morto na frente dela. O que ela conseguiu relatar? Se é que ela consegue relatar alguma coisa? Boa tarde, Isabelle. Eu tenho inclusive um áudio dela pedindo socorro, amiga. Balearam meu marido. E ele estava deitado no chão, nos pés da cama dela. E foi uma cena, assim, muito triste, muito crueldade. Eles invadiram com uma crueldade onde não teve revido de tiroteio. A gente só escutava tiro de um lado, uma entrada que foi totalmente
desnecessária, porque é uma rua onde as pessoas ficam, onde tem crianças, e foi totalmente, os tiros vieram de frente, onde só tem uma única rua onde nós passamos, onde os moradores, crianças, e tem uma barraquinha onde todo mundo fica, que é muito conhecida, que é a barraquinha da Jussema, que é inclusive a irmã dele, onde a gente fica sentado, onde a gente conversa, onde a gente bate papo, e eles chegaram exatamente por essa única entrada, atirando sem saber para onde, sem saber para onde estavam, com quem estavam, inclusive. Não tinha como ninguém fazer nada, só deu tempo de tirar as crianças, correr, e foi muito ruim, foi muito bizarro o que eles fizeram, e eles chegam massacrando a comunidade, julgando como se todo mundo fosse realmente bandido, e nós somos trabalhadores. Ele era um trabalhador, pode ser autônomo, o meu marido, ele trabalha de carteira assinada por isso, para ter na comunidade, para ter como mostrar que ele é registrado, para ele não ser confundido com bandido. Então eles chegam atirando e não perguntam o nome nem em quem, eles atiram primeiro e perguntam depois. Sabe Miriam, quem era seu irmão, o Jussemi? Quem era esse homem, pai de família? Meu irmão era uma excelente pessoa. Eu perdi meu irmão. Eu estou muito indignada, porque eu não vou ter mais esse homem do lado. Era um homem servo de Jesus, me levava para a igreja, queria levar a família toda. Meu irmão não fazia mal para ninguém. Eu perdi o amor da minha vida. Eu perdi a pessoa em que eu vou sentir para sempre. E muito indignada que esse país que a gente está vivendo não muda. É sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas. Eu não tenho mais nem palavra, porque agora eu vou ver lá o corpo da pessoa em que eu não sei se eu vou ter coragem de ver. Só Caio. Deus. Olha, Isabelle, a Miriam É muito e a bravo, Débora estão é aqui, irmã, as né? duas estão te ouvindo, tá? Sim, Então sim. você pode fazer a pergunta para as duas, tá bom, Isabelle? Antes eu quero te perguntar uma coisa, Caio. Diante disso, a Polícia Militar deu que tipo de resposta? Primeiro, que tipo de operação, quem estava atuando, o que aconteceu? Porque assim, a família é muito enfática, inclusive com as pessoas que estavam com ele, o antes dele, o que elas ouviram, a esposa dele que viu. É tudo muito forte, porque ninguém vai falar que a câmera de segurança... Não tem câmera de segurança. Na barraca da irmã dele não vai ter câmera de segurança. Entendeu? Então são as pessoas que viram, as pessoas que contam. E diante disso, as pessoas são muito emblemáticas. Elas acusam os policiais do BOPE. O que a polícia diz sobre isso? Olha, Isabelle Benito, em nota, a Polícia Militar informou que desde a última quinta-feira vinha realizando ações ali na comunidade do Morro do 18, com o apoio dos homens do Batalhão de Operações Especiais, que eles vinham tentando coibir ali a ação que vinha sendo orquestrada pela criminalidade na região e que automaticamente foram recebidos a tiros foram disparados e que ele acabou sendo baleado dentro de casa. Só que isso acaba caindo por terra, enfim, em prol daquilo que tanto a mulher dele quanto amigos e familiares que estavam no local afirmam, que a polícia já entrou atirando e que ele foi morto dentro de casa. Não é isso, Débora? Como comprovar, porque teve vídeo. Tem um vídeo feito dele dentro de casa. E nós estamos tá tudo no Facebook, tá? E nós estamos aqui fazendo justiça pelo Mimico, que era o apelido dele, uma pessoa que ajudava todo mundo. Inclusive, Isabelle, nessa única entrada é onde transitam crianças subindo, adolescentes da escola, senhoras que naquele momento não teriam a capacidade de correr. Ninguém no momento, tem pessoas idosas, inclusive a minha mãe que fez 80 anos, eu não teria condições, porque só tem aquela passagem de tirar minha mãe nesse momento. Não teria. E nós optamos por fazer o aniversário dela em casa, pelo fato da gente não conseguir tirar ela naquela passagem daquele caminho. Débora, A família Débora está aqui, a Miriam, a irmã, está aqui e também conversam com você. Meninas, vocês estavam ouvindo, porque diante dessa nota que a polícia fala, que estava fazendo já operações constantes para coibir a criminalidade na localidade, a gente imagina que tenha tido tiroteio antes, se ela diz que estava há dias fazendo esse tipo de trabalho. Primeira pergunta, o tiroteio foi rápido ou o tiroteio já estava acontecendo há um tempo? Segunda pergunta, esses policiais apareceram do nada ou vocês já estavam vendo eles em operação, como diz a nota, há alguns dias? Isabelle, a operação já estava acontecendo há alguns dias, mas sem essa violência.
Eles revistavam, inclusive revistavam moradores, inclusive foram um pouco agressivos com alguns adolescentes que estudam, mas a gente já está acostumado e a gente tem que conviver com isso. Mas com essa brutalidade foi só nessa madrugada. A gente está aqui, Carregosa, com esse depoimento forte, não só da Débora, como da irmã da Miriam. Inclusive, Miriam, eu não sei se eu falei para você, meus pêsames de verdade, que a sua declaração em relação ao seu irmão, a sua cunhada, sem condições de eu ter conseguido falar com ela, por óbvio, eu não sei nem como ela conseguiu estar em pé aí, mas assim, a importância de se passar agora, esse momento difícil para a família, as pessoas que estavam no local, a Débora que recebe a ligação da esposa, a esposa que vê, é óbvio que a Polícia Civil ela vai respeitar esse momento agora, que não tem condições alguma, a gente viu a esposa dele, mas depois esses depoimentos são super importantes, né, para a investigação. Não, esses depoimentos, esses vídeos também, tudo isso é importante, até mesmo para que possa ter uma reconstituição simulada mais adiante, para entender a dinâmica do fato de como aconteceu, né? Aí só para explicar para o pessoal de casa o que é o Morro do 18. O Morro do 18 é uma área complexa aqui no Rio de Janeiro, porque é uma das fronteiras que tem. Há um tempo atrás, com uma queda de uma facção, entrou a trilícia, né, que se chama, né? E aí o Morro do 18 foi dividido na parte de baixo, né, pela milícia, pela parte de cima pelo tráfico de drogas. E depois voltou o Comando Vermelho, entrou o Comando Vermelho naquela localidade. O Morro do 18 ele dá saída para tudo que é lugar, até Complexo do Lins, você tem rota pelo Morro do 18. E aí o que acontece? Hoje em dia o Morro do 18 está servindo como base do tráfico de drogas, do Comando Vermelho para atacar outras áreas. Porque ali ele vira um ponto de apoio, que ali dá para atacar a Covanca, dá o Caixa d'Água, Barão, Batomuxa, que a gente estava falando. Então o que acontece? O grande problema é que tem ali, o irmão da Miriam no meio dessa história. Exatamente. Entendeu? Aí a gente o cria a grande situação. problema é a situação das pessoas, e aí eu volto, acho que foi a própria Débora. Do Rio de Janeiro. A gente vê o mapa da Ucrânia, e é estranho, mas a gente lida com mapas iguais a esses. Sim. Que é justamente isso, que é você olha e fala assim, esse é um local de ponto de apoio dos criminosos para tomar outras regiões onde vai ter confronto. Então tem que botar policial ali. Só que botar policial ali também envolve confronto. Aí eu vejo a Miriam e vejo a Débora e eu olho como sobreviventes de guerra, né? Uhum. Que assim, a Débora citou uma coisa muito assim, Isabelle, é onde que entra, minha mãe teria morrido, porque não dá para ter fuga. Eu também, se minha mãe tá no lar com mais 80 anos, ou eu morro com ela, ou eu arrasto, ou eu mato ela arrastando, porque correr ela não vai. A gente vê como que era o apelido dele, Mimico, ele era um homem forte, um homem que provavelmente... Então, muito forte, tal, que você pensa, um cara desse consegue, tem mais chance do que qualquer um de nós para sobreviver, e não sobreviveu, entendeu? E uma coisa que eu acho muito triste, nisso tudo, duas coisas, a Débora fala assim, ó, sabe, Isabelle, e o Carregosa trazer a história de que trazer esse contexto da favela, e principalmente comunidades como o 18, que são esses pontos que parecem ser mais efervescentes dessa guerra. Você tem a Débora falando, sabe, Isabelle, isso acontecia, eles se revistavam, às vezes, mas com isso a gente está acostumado. Ela está falando isso porque é realidade. Mas se você parar para pensar, por que ela tem que se acostumar com isso? Por que o adolescente tem que se acostumar com isso? Não podemos normalizar. Mas eu vou além disso. Você está num velório. Alguém parou para pensar? Você está no velório de uma pessoa. Você não conhece o Mimico. A Miriam conhecia, era irmão da Miriam, a Débora. Mas pensa então de alguém que você conhece. No caso da Miriam, do seu irmão. Né? Aí você tá lá, do seu marido, como é o caso da esposa dele. Cara, alguém pensa em levar o material de trabalho do marido que morreu para um velório para provar que ele não merecia ter morrido? Olha a loucura! Ela falou, a primeira coisa que ela falou não foi Miriam. Pode falar, Miriam. Levaram meu irmão sem direito de defesa, sem nada. A família tá humilhada, a minha mãe, uma senhora de 76 anos, já é infartada. O que vai ser da minha mãe? Sabe? O cara sempre trabalhou. Por que eles não vão atrás de quem tem que ir? Por que a gente tem que ser humilhado sempre, sempre? A gente trabalha, a gente paga imposto, a gente luta a vida todos os dias, a gente tem que matar um leão para vencer. Por quê? Meu irmão não teve direito de nada. E se a família afronta em não querer deixar passar, ainda está arriscado a ter represárias, a gente não suporta mais viver isso. Esse Estado tem que tomar uma atitude, a gente tem que ser defendido, porque agora eu não sei com que cara eu vou encarar meu irmão agora, porque
eu ainda não vi meu irmão. O meu irmão sempre me levou para a igreja. Ele não é um santo, não. Eu não quero que ele seja um santo, mas ele era um homem digno, era um trabalhador. E a minha mãe, como é que vai ficar minha mãe? Como é que vai ficar a minha mãe? Olha, Isabelle, quando a Alessandra, a esposa dele, chegou aqui, ela estava abraçada a essa mochila que o Jefferson de Paulo Borracha vai mostrar para você agora. Ela falava assim, ó, essa mochila aqui é a mochila de um homem digno, morador de uma comunidade, trabalhador, uma mochila já usada, né, lavada do tempo, um homem que saiu de casa para trabalhar, que levou as pessoas da família para poder ir para a igreja, que falava da importância de se ter Deus ali no coração, um homem temente a Deus, que cuidava da família, pai de um rapaz de 19 anos, né, casado, agora avô de um menino, e no final das contas sendo violado ali dentro, uma imagem de terror. E a Alessandra, você viu aqui, ela não conseguiu segurar a emoção, porque você consegue imaginar para uma mulher que o marido se preocupava com ela para ela não sair de madrugada para trabalhar e ele tentava se matar para levar o melhor para dentro de casa para ela. E na hora H, acabou sendo vítima da violência, morrendo dentro de casa, Isabelle. E como eu tô hoje voltando assim, eu já volto meio... coisa. Eu vou falar uma coisa para vocês. E aí, tem uma coisa, não importa se ele era ou se ele não era da igreja. Não importa se a pessoa reza o Pai Nosso ou se a pessoa acredita no santo dela. Não importa se a pessoa, qual é a religião ou se ela não tem a religião. Se a pessoa não é bandido, se a pessoa não está batendo de frente com a polícia, que daí, desculpa, eu tô literalmente me lixando para a vida do vagabundo, né? Ah, bandido preso no papel, mas se enfrenta a polícia é porque escolheu. Então, independentemente se o Mimico ia ou não ia para a igreja, se o Mimico já teve carteira assinada, ou se ganhava o pão dele, como tantos nós fazemos aqui e ali para sobreviver, é o cara, entendeu? Se ele nunca pisou numa igreja, não importa, ele não pode ser morto. Ele não pode ser morto na beira de casa. A mulher dele não pode viver agora para sempre com a cena dele dele cair morto no pé dela. A Alessandra não pode ter que agora fazer uma escolha difícil de se ela quer ou não ver o irmão dela dentro do caixão. Isso não pode acontecer, isso não pode se normalizar. Você consegue imaginar você ter que levar a mochila de trabalho para você falar, olha, ele era trabalhador, olha, ele não merecia morrer. E quem merece morrer? Seja religioso ou não, era pai de família, tinha filho, e quem não tem filho? E quem tem um monte de filho, cada um com uma mulher, cada um com um esposo? Dane-se! A pessoa não merece morrer executada. Isso é um fato, é um ponto. Alessandra, minha querida, eu vou te mandar um beijo do fundo do seu coração, porque... Fala, meu amor, pode falar. Obrigada. Essa é a Miriam. É a Miriam, é que você chama a Alessandra, um beijo. Eu só quero... Isabela, eu só quero fazer um apelo aqui, que a gente consiga um pouco de dignidade, sabe? Que é mais uma vida que está indo embora, sabe? Sabe lá Deus o que eu vou sentir de hoje em diante, nunca mais eu vou ser igual, porque eu vou enterrar um irmão que eu tanto amava, e meu irmão não era bandido, entende? Meu irmão não era bandido. O meu irmão não fazia mal a ninguém, meu irmão era bem quisto pela localidade toda. Então é injusto. A gente precisa de ter um pouco de dignidade, é só isso, dignidade de ir e vir como uma pessoa comum. Miriam, Mais uma família destruída no Rio, né, Isabelle? Voltamos com você. Obrigada, Miriam. A Débora que ficou ali como amiga, mas também dando suporte pra gente. Um abraço na esposa que fez o papel dela aqui, que tirou força não sei de onde. E a gente espera aí agora, a partir de agora, após acabar ainda essa situação difícil, os depoimentos e a investigação. Caio, obrigada pra você. Obrigada, Caio, também por esses dias aqui no SBT Rio.